Quem deu esse glória aí? Você vai ganhar um Pix. E é o Rodrigo que vai fazer. R$50, porque um silêncio desse parece que eu não estou na nossa igreja. Misericórdia. Dá um glória a Deus aí, irmão. Agora para todo mundo não tem como dar Pix, né? Vocês perderam a oportunidade. Lucas, capítulo 18. Assim que você achar, eu queria que você fechasse a sua Bíblia, colocasse ela no peito e fizesse uma oração para Deus falar com você. Essa oração serve para te desconectar das coisas lá de fora e te trazer para dentro do culto. É uma oração que repreende os ladrões de palavra e foca a sua atenção naquilo que Deus tem a falar com você. Glória a Deus. Lucas, na verdade eu falei 18, mas é 22, tá, gente? Versículo 39, por favor. Diz assim. Agora tem que esperar vocês acharem de novo. Aí, vamos lá. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se Jesus deles um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu um anjo do Senhor que o fortalecia. Foi posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou eles dormindo e disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Verso 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante da multidão, e chegou a Jesus para o beijar. Jesus lhe disse: amigo, Judas, com um beijo, traz o filho. Pode sentar. Meus amados irmãos, eu tenho algo de Deus para entregar para vocês. E como nós estamos num público um pouco mais alto, eu queria pedir vocês para evitar ir no banheiro, beber água agora, colocar seu celular no modo silencioso. Eu sei que tem umas irmãs aí que estão grávidas, né? Alguém que tiver algum problema mais sério, tudo bem. Mas se você não tiver, dá uma segurada só para você não atrapalhar o irmão que está à esquerda e nem à direita. Está faltando apagar uma luz aí, diaconato. Para você não atrapalhar o irmão que está à esquerda e à direita. E pegar aquilo que Deus vai falar, porque é muito forte. Jesus estava no Getsêmani, olha nos meus olhos, passando o pior momento da sua vida. Ao contrário do que muitos pensam, pastora, que Jesus, ele teve o seu pior momento na cruz. O pior momento de Jesus não foi a cruz, foi o Getsêmani. Porque no Getsêmani, Jesus teve que decidir se ele ia ou se ele não ia. No Getsêmani, Jesus teve que decidir se ele morreria ou se ele ficaria vivo. E a Bíblia diz que a dúvida, a pressão, a situação que ele enfrentou foi tão difícil, a decisão e o peso de
toda a humanidade estava nas costas dele, e ele tem que decidir. Jesus está no seu pior momento, porque ele tem que tomar uma decisão séria, seríssima. A decisão que ele vai tomar é a mais séria, e ele iria passar por dores que ninguém passou, porque a morte de Jesus foi a morte mais dolorosa, e ele vai viver algo terrível, porque o seu suor vai se transformar em gotas, em lágrimas de sangue. Ele vai viver algo terrível, porque ele está suando sangue, ele está chorando lágrimas de sangue, e o seu sangue está escorrendo no Getsemane. Só que a gente aprendeu já aqui, com as revelações do Getsemane, que Jesus ele se levantou com fúria, ele se levantou com força, porque o Pai fortaleceu ele se fortaleceu no Senhor. Ele chega chutando os discípulos, dizendo: acorda, eu queria desistir, mas eu não quero mais, vocês não podem orar e nem vigiar 1 hora comigo. Ele estava fraco e ficou forte. Depois que ele orou, ele estava caído, mas se levantou. Depois que ele orou, ele estava ali num momento de tristeza, mas a tristeza soltou ele, e ele se prontificou a viver a missão, ele se prontificou a viver o seu romper. Só que agora Jesus vai enfrentar a segunda maior dor que ele enfrentou. Me pergunte qual? A dor da traição. Jesus vai enfrentar a segunda maior dor que ele enfrentou. Me pergunte qual, galeria? A dor dos problemas emocionais da vida. Porque quando ele estava na última ceia, a Bíblia diz que Judas estava ali, e os discípulos começaram a perguntar: quem é que é o traidor aqui? Aí Jesus falou: a quem eu der um pedaço de pão. Ele estende o pão, triplica a atenção. A Bíblia diz que Judas pega o pão e faz o quê? Come. Satanás se apodera dele. Está na Bíblia, não está, gente? Está na Bíblia, não está, gente? Satanás se apodera de Judas. Quando o diabo se apodera de Judas, a Bíblia diz que ele sai para trair Jesus. Não toma a santa ceia, não tomou a ceia e sai para trair Jesus. Porém, na mesma hora se manifesta a natureza de Deus em Cristo, e o Espírito dele acompanha Judas, e a carne e o corpo dele fica na ceia com os discípulos. E o Espírito de Jesus viu Judas negociando ele, Judas dizendo: ele costuma orar lá no Getsemane, ele gosta de ficar de frente àquela oliveira, ele ajoelha, quem fica mais perto dele é Pedro, é Tiago, é João, vamos cercar o jardim para ele não fugir. Jesus começa a ver os bastidores de uma ferida, os bastidores de uma traição. Jesus começa a ver os bastidores daquilo que estava acontecendo ali naquele momento, e diz a palavra de Deus que naquela hora Judas está chegando com uma multidão de guardas para trair Jesus, para prender Jesus, para fazer aquilo que era necessário ser feito com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Judas está vindo na frente e uma multidão está vindo atrás. A multidão está vindo atrás porque Judas está trazendo a traição. Vocês estão entendendo a cena? Tá Jesus e os 12 aqui, e os 11 aqui. Judas está vindo trazendo quem ia prender Jesus. E a Bíblia diz que Judas falou: os discípulos de Jesus, eles são unidos, eles andam igual, eles falam igual, eles comunicam igual. É tão igual a forma que aqueles homens são, que para saber quem é Jesus, eu vou fazer o seguinte: eu vou chegar e vou dar um beijo. Fala com a boca aberta: vou dar um beijo. E quando eu beijar, vocês vão saber quem é. A Bíblia diz, irmãos, que Judas chega, aguarda atrás, e ele faz assim, ele dá um beijo no rosto de Jesus. Ele dá um beijo, e ali era indicado. Só que quando ele beija, ele vai tirar o rosto. Jesus olha dentro dos olhos dele e diz: amigo, a que viestes? Amigo, a diferença
É que no português as palavras são resumidas. Mas no hebraico e no grego, que as linguagens que a Bíblia foi escrita, uma palavra, às vezes ela tem validade para 10 ou 20 palavras. O que Jesus estava querendo dizer para Judas? Quando ele beijou, Jesus estava dizendo para Judas, eu te perdoo. Jesus estava dizendo para Judas, eu perdoo você. Eu estou te perdoando, Judas. Amigo, a palavra amigo ali, Jesus estava dizendo, eu te perdoo. Eu perdoo você, Judas. Eu te libero. Eu vi você me negociando por 30 moedas. Eu vi você me traindo. Você sabia, Judas, que eu ia levar chibatada nas costas. Você conhece o Azorrague. Você sabe que o chicote é terrível, ele até mata. Porque ele entra sozinho, mas na hora de sair, ele sai arrancando pedaços da nossa pele. Judas, você sabe que a pior morte é a morte de cruz. Judas, você viu o tamanho dos espinhos que ia entrar na minha cabeça. Judas, você viu que eles iriam cuspir no meu rosto. Judas, você viu que no alto de uma cruz eles iriam furar a lateral do meu tórax. Judas, você viu que eu ia pedir água na cruz e eles iriam me dar vinagre, porque o meu sangue já tinha todo se esvaído, ia todo se esvair, e eu fiquei com sede por causa da hemorragia. Eu pedi água, me deram vinagre. Judas, você viu? Mas contudo, Judas, eu te perdoo. Só que Jesus não fez igual muitos não. Aí eu vou dar um tempo. Foi na hora. Amigo, eu te perdoo. Só que tem um segredo aqui que eu quero rapidamente te entregar para a gente poder ser objetivo, porque eu respeito muito seu tempo. Judas fez o seguinte. Quando ele beijou, ele saiu. Sabe, Jesus olhou nos olhos dele. E eu tenho certeza que foi aquele olhar que deixou Judas doido. Foi aquele olhar que deixou Judas maluco. Porque ele trai o cara, mas o cara olha para ele com compaixão. Ele olha para ele com amor. Me pergunta por quê? Mais uma vez, igreja, me pergunta por quê? Cada um dá o que tem. Cada um dá aquilo que tem. Mas Judas foi perdoado por Jesus na hora. E a gente fala assim, liberou o perdão, né? A gente acha que Jesus foi bonzinho. A gente acha que Jesus pensou foi no Judas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus pensou nele. Ele pensou no Judas? Sim, ele amava o Judas? Sim, mas ele pensou nele. Porque o perdão, preste atenção, não libera o outro do que o outro fez comigo. Mas o perdão me libera de viver uma vida presa e amarrada ao outro. É porque quando alguém te fere, quando alguém erra com você, quando alguém te machuca, você sabe o que eu e você, como ser humano, queremos ver? A gente quer ver sangue. A gente tem gosto de sangue na boca. A gente quer ver o cara pagar. A gente quer ver aquela menina pagar. Não, ela tem que pagar. Ele tem que pagar. Olha o que ele fez. Olha o que ela fez comigo. Tem que pagar. Tem que morrer. O que a gente quer é ver coisas, atrocidades acontecendo com a pessoa. Porque às vezes, olha pra mim, dá uma falsa sensação de que quem te feriu está melhor do que você. Dá uma falsa sensação de injustiça, que fala, olha lá, a fofoqueira, a caluniadora está de pé, e eu estou aqui na prova, e o que nós queremos é ver quem nos feriu, é ver quem nos machucou, sofrendo, porque a gente acha que somente vendo o sofrimento da pessoa, nós estamos nos dando por satisfeitos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quem feriu você, quem te machucou, quem fez o que não devia com você, gerou uma mágoa em você. Gerou um problema em você. Agora triplique a atenção. Sabe o que Jesus estava fazendo? Quando ele perdoa Judas, ele estava limpando o coração dele.
toda atenção é pouca para o que eu vou falar agora. Jesus estava limpando o seu coração, porque a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado verá a Deus aquele que tiver mãos limpas e coração purificado. Escute o que eu vou dizer, uma coisa para você. Quem te feriu, quem te machucou, quem fez coisas com você, não importa, mas importa é que essa dor ficou e ela está travando a sua vida, porque Jesus sabia que ele tinha que fazer um monte de coisa, ele tinha que ir para a cruz, mas ele também depois, ele iria para a beira da praia na Galileia, ele comeria pão e peixe com Pedro, ele apareceria no caminho de Emaús, ele iria curtir, e Jesus também sabia que ele iria subir e ser assento, levado e elevado aos céus, em cima do monte, visto por cerca de 500 homens, mas ele sabia, se eu vou subir, eu não posso subir com peso, eu não posso subir com carga, ninguém sobe na vida com peso, ninguém sobe na vida com carga. Então explica isso, pastor. Vem cá, Ramon, sobe nas minhas costas, Ramon. Não, Marcelo não, Deus me livre. Marcelo é muito pesado. Segura, Marcelo. E para de rir que eu vou continuar pregando, senão você vai atrapalhar a mensagem. Vamos lá. Cara, o culto é padrão, então eu tenho que fazer do mesmo jeito. Só que você tá muito pesado. Você tá doido. Ô, Ramon, pega água pra mim aqui. Fado é fato. Vira água, Ramon. E eles ainda falam que pastor não trabalha, né? Né, Lília? Agora olha aqui para mim, irmão. Sabe o que é isso? A gente está rindo. Mas essa aqui é a vida de quem não perdoa. A pessoa vira um peso na sua vida. A pessoa não te deixa avançar. Não te deixa prosperar. Aquela cena se torna uma carga na sua vida que você não rompe, você não avança, você não vira o jogo. E tem pessoas que falam: por que eu não dou certo? Por que minha vida não vai? Eu tenho tudo para ir, mas não vou. Sabe por que você não está indo? Porque tem um peso. Você não liberou perdão. Ou para quem te feriu, ou para você mesmo, que cometeu um erro e não consegue se perdoar, ou para o próprio Deus, ou para alguém. Olha para mim. A sua vida está travada, bloqueada, tem uma carga em você. Desce, que eu não aguento mais. Verdade, Flávio. Vocês esperam só um minutinho, gente? É porque céus abertos tem que repetir o mesmo culto de manhã e de noite. Por exemplo, a roupa que a gente vem é a mesma, os obreiros não tomam banho, o povo do louvor não toma banho. A gente vem para o culto de manhã e tem que ser a mesma coisa, milimétrico, não muda nada.
E aí eu tive que manter minha palavra, mas minha coluna está doendo. O que Jesus fez naquela hora foi limpar, presta atenção, limpar o coração dele. Porque ele precisava romper, e ele tinha essa consciência. O problema é que o seu coração não está limpo, com mágoa, com ferida, ainda pensando nas coisas que te aconteceram. Eu vou falar algo muito pesado. Tô nem aí se vai para o YouTube, que eu já apanhei muito na internet, e eu estou com o lombo calejado. Sabe qual é a única vez que um abusador, uma pessoa que foi abusada, se torna pior do que alguém que abusou? Me pergunte aonde? Quando a pessoa que foi abusada não se libera disso e não se permite parar de sentir aquela mesma dor. Porque quando você não perdoa, um tapa na cara que você levou, todos os dias você leva o mesmo tapa na cara, emocionalmente e fisicamente. É por isso que tem pessoas que acordam todo dia com peso. Tem gente que acorda com o corpo doendo, as costas doendo, a cabeça doendo, e você vai no médico, você tenta entender o que é aquilo, e eu vou dizer para vocês, não é espiritual, não é físico, mas é algo emocional. É uma dor emocional, é um problema que está dentro de você, porque enquanto você não liberar perdão, enquanto você não limpar seu coração, enquanto você não deixar e não abandonar o seu passado de tal maneira que o seu passado fique para trás, você não está disposto a romper, você não está pronto ou pronta para viver um rompimento. Você tem que limpar seu coração daquela situação que aconteceu, você tem que limpar seu coração daquele problema que você teve, daquelas palavras de dor que você ouviu, aquela tristeza que você passou. Limpa seu coração. Tem gente que não perdoa os outros, tem gente que até hoje está nessa, ai, olha o que ela me fez, ai pastor, mas o senhor não sabe o que a pessoa me fez. Eu não sei de verdade, mas eu sei o que Deus quer fazer na sua vida, e eu também sei que enquanto você não se liberar, o céu não está disponível e favorável para operar milagres na sua vida. Você tem que abrir sua consciência e seu coração para entender isso. Enquanto você não limpar seu coração, você não vive. Enquanto você não limpar seu coração, você não tem paz. Seu sorriso não é verdadeiro. Você não vê graça na vida. Você não vê cor. Você não vê sabor. A vida de quem não perdoa fica sem graça. Ela trava tudo. Presta atenção. Milagres não acontecem na vida de pessoas amarguradas. Bênçãos ficam travadas no mundo espiritual. O diabo fica operando, trabalhando, te ferindo, te entristecendo. Porque você está com seu coração sujo, com uma mágoa, com uma dor. Tem pessoas que não perdoaram Deus. Por quê? Porque um dia você disse, Deus cura tal pessoa. Ela estava no hospital, mas Deus não curou. Você não sabe, mas você tem uma mágoa de Deus, às vezes aí dentro de você. Tem pessoas que não perdoam ela mesma. Ela não consegue se aceitar, ela se olha no espelho e não se acha bonita. Tudo que ela faz é uma grande conquista, mas ela não vê valor. A vida fica esquisita, a vida fica estranha, porque você não se aceita, você não se perdoa por ter feito aquilo que você fez. Você não se perdoa por ter se permitido viver e deixado pessoas fazerem coisas com você. Você não se perdoa. E tem aqueles que não perdoam os outros. Um abuso, uma palavra dura. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Cuidado, porque tem palavras que você fala com seus filhos que talvez ele nunca mais vai esquecer se ele não encontrar Jesus. Tem palavras que elas ficam 50, 60 anos dentro de pessoas, e tem gente que morre dizendo, lembra que você me falou aquele dia? Eu vou dizer para você, você é um bobo. Você está achando que você é forte, mas você é um bobo, e eu vou te provar. Para com essa bobeira. Porque há 15 anos atrás, chega.
Tem casal que teve rolo, teve problema. Um traiu, um fez isso, pegou conversa no celular. Só que conversaram, reataram, gente. Entendeu? Se perdoaram ali naquele momento, mas em alguns momentos alguém vira e fala: mas você lembra o que você fez comigo? Se você perdoou, vai viver sua vida. Esquece o que passou. Para com essa insegurança, para com esse medo. Para que você perdoou então? A vida é gostosa, a vida é boa, a vida é bela. Você tem que aproveitar. Tem pessoas que até na hora da intimidade. Uma mulher que eu e a pastora Solange atendemos, falou: pastor, eu não consigo ter relação com meu marido, porque quando a gente começa, eu lembro que ele me traiu. Olha, o que a mágoa não faz com o ser humano? O que a dor do ficar preso lá atrás e pensando, ela não podia fazer isso? Para! O mundo é tão grande para você conhecer, as coisas são tão boas para você desfrutar. Pessoas que têm dom de Deus, chamado ministério, porque foi ferido por um pastor, por uma igreja. Eu não quero servir mais a Deus não. Que conversa é essa? Eu não quero mais ir para o altar, eu não quero mais fazer isso. Por quê? Porque eu fui ferido. Esse tanto de alma morrendo, precisando do dom que Deus colocou em você, e você aí agarrado nas suas feridas, crendo num Jesus que cura, cantando aqui com o pessoal do Céus Abertos Music: creio que tu és a cura. E com mágoa no coração, impeço de viver coisas grandes. Pessoas traumatizadas, que não abandonaram seus traumas. Teve um aborto, mas acha que vai ter sempre. Não quero mais ter filho. O sonho foi frustrado, porque você um dia teve um problema. Teve um homem que passou na sua vida que desgraçou tudo, e hoje o seu coração fechou para todo homem. Mas eu quero te dizer, essa palavra de que toda mulher é igual, que todo homem é igual, é mentira. Porque se o diabo levantou uma mulher para destruir sua vida, abre o seu coração, porque Deus pode colocar uma no seu caminho para te reconstruir, te levantar. Eu queria que você trocasse de corpo comigo e de vida somente por uma semana. Só uma semana eu queria te dar a minha vida, eu queria te dar o meu corpo para você entender. Você sabe, deixa eu te contar para vocês aqui o segredo. Que tô falando de mim como pessoa física. Eu, Robert Barbosa Pereira dos Santos, conhecido como pastor Robert Santos. Vocês sabem que eu hoje em dia não ligo para muita coisa não, né? Eu não ligo para muita coisa não, sabia? Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque toda semana, de vez em quando, a maioria das semanas, eu estou 2 vezes por semana lá no Terra Santa, fazendo ofício fúnebre de pessoas da igreja que perderam parentes mortos. É porque você nunca teve a oportunidade que eu tive com um rapaz chamado Alex, 20 anos de idade, era membro da nossa igreja. O Ramon conhece ele. 20 anos, rapaz forte, bonito, jovem. Estou lá em Montes Claros e recebo uma ligação, estava pregando: pastor, você tem que vir para visitar o Alex, porque o Alex está no CTI, na UTI. Falei: tá bom. Falei assim: tranquilo, né? Na cabeça da gente, um cara de 20 anos sofreu um acidente, se não morreu, vai recuperar. Aí quando eu chego de Montes Claros, a primeira coisa que eu fiz foi lá naquele hospital. Quando eu cheguei lá na UTI, lavei minha mão bonitinho, coloquei uma luvinha, coloquei uma touca. Na hora que eu estou entrando, eu falei: cadê o Alex? Eu assustei porque as pessoas estavam todas com tubo, respirando por aparelhos, por oxigênios. E eu falei: cadê ele? Não é possível que ele está igual a essas pessoas. E aí veio alguém, uma enfermeira, virou para mim e falou: qual o paciente? Eu falei o nome, falou: tá lá no fundo. Era no fundo, no último grau do hospital. Quando eu olhei, eu assustei e corri. Cheguei, entrei em pânico, em choque, e comecei a chamar: Alex, Alex, acorda, Alex, Alex. O enfermeiro veio e falou assim: ele não pode te ouvir porque ele está em coma. E aí? O que adianta? Irmão, nós temos que viver uma vida mais leve, parar de chatice, de implicância, implicar com tudo.
picuinha com tudo, chatice com tudo, isso tudo vai passar. A gente está reconhecendo, por favor, não tire a atenção de mim, o valor das coisas e desprezando o valor das pessoas. O tempo passa muito rápido. Você, mamãe e papai, que tem um filho, adolescente ou talvez até adulto, começa a lembrar de você ninando a sua criança. Começa a lembrar de quando aquela criança nasceu. Começa a lembrar você ninando, você dando peito, mãe. Você, papai, trocando fralda. Hoje cresceu. O tempo passa. O que eu mais escuto nos velórios é: eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Fale em vida. Aproveite a sua família. Se você gosta de fazer trilha, vai fazer trilha. Se você gosta de ir para o cinema, vai para o cinema. Prega a palavra, faz a obra de Deus. Ganha seu vizinho para Jesus, seu colega de trabalho. O nosso tempo é muito curto aqui. Nós não podemos nos esquecer que a nossa vida, ela é uma viagem, ela é uma passagem. Eu, Robert Santos, não tenho tempo para ter mágoa. A matemática não fecha, a conta não fecha. Olha para mim, você não tem tempo para ter mágoa. Aproveita esse marido seu, aproveita a sua esposa, aproveita a sua mãe, aproveita seu pai, seus filhos. Você tem que aproveitar a sua família, que não é a melhor, mas ela é a sua. Essa mulher guerreira, que suporta esse chulé seu, essas cuecas freadas. Esse homem que aguenta sua GCM, não é nem TPM, é GCM, de tão ultra que é. Quando você fica insuportável. Quando tudo para você tá errado, tá ruim. Valoriza. Valoriza a família. Para com essa bobeira. Não perdoa. Não sei o quê. Seu coração tá sujo. Sorri mais, irmão. Por favor, presta atenção. Quem que está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sorria mais. Sorria. Se alegre. Se alegre com as coisas simples. Irmão, eu descobri um negócio na minha vida. Todo mês tem boleto. Aí eu luto, eu falo assim, nossa Deus do céu. Aí eu faço uns cálculos. Daqui um ano. Meu Deus, eu vou levantar no dia 5, no dia 10, não vai ter boleto nenhum. Dívida você vai ter, problema você vai ter, guerra você vai ter. Agora deixa eu falar uma coisa, você está deixando essas coisas tirar sua paz. Se você der um troço e morrer, fica tudo aí. Acorda. Aproveita cada segundo, cada minuto que você tem e você está aí cheio de mágoa. Você não tem, olha para o pastor, me encara. Você não tem hoje o emprego que você quer, mas hoje você tem o que você precisa. Se alegre. Pastor, eu não tenho o carro que eu quero, mas se você tem um, se alegre. Pastor, eu não tenho carro, eu tenho condição de andar de Uber, se alegre. Pastor, eu não tenho condição de andar de Uber, eu tenho condição de andar de ônibus, se alegre. Pastor, eu não tenho condição de andar de ônibus, eu ando a pé, se alegre. Porque lá onde ela trabalha agora existem pessoas que tudo que elas queriam era a oportunidade de andar. Falei com a Marli hoje, uma irmã nossa que teve um problema, abriu a barriga daqui até aqui, fez uma cirurgia. A gente visitou ela esses dias e ela falou, pastor, eu
sonho com o dia que eu vou entrar nas portas da igreja. Eu vou subir ou pela rampa ou pela escada, mas eu estou sonhando com um dia que eu vou para os céus abertos participar de um culto. E você está vivendo uma vida pesada. Tem oportunidade de vir na igreja, se alguém não te arrastar, você não vem. Cuidado. Se alguém não brigar com você, você não vem. Entendeu? Gente preguiçosa, desanimada, acorda de manhã cedo um peso para levantar. Tem gente que acorda de manhã, demora 45 minutos para poder abrir um sorriso. Já viu aqueles irmãos? Ele levanta parecendo uma múmia. E não pode conversar com ele também não. Você dá bom dia. O quê? Você não reconhece o valor da vida. Você está sendo ingrato. Agradece a Deus por você ter força para trabalhar, para passar roupa, para arrumar casa. Agradece a Deus, por favor, agradece. Agradece porque eu estou direto dentro dos hospitais, fazendo visita. Eu sei o que eu estou falando, agradece. Agradece porque eu estou direto com gente enferma. Agradece. Aproveita. Limpa seu coração. Limpa ele. Tira essa mágoa daí, rapaz. Tira essa dor. Para de ficar pensando nesse passado. Deus quer te fazer romper. Deus quer te fazer vencer. Deus quer te favorecer, te ajudar, te levantar. Limpa o seu coração, limpa. Mas porque 15 anos... Vem cá, mãe, rapidinho. Vem cá, Rafa. Sobe aqui no altar, por favor. E aí, Vaso? Você tá bom, né? Meu irmão, minha mãe. Tem gente que não beija a mãe. Tem gente que não abraça a mãe. Ah, pastor, mas lá em casa a gente foi criado diferente. Então quebra isso. A mãe do pastor Júlio morreu. Tem poucos dias que a gente sepultou ela. E eu estava lá no Terra Santa, o pastor Júlio virou para o pessoal e falou assim, vou dar uma volta porque minha cabeça não está boa. Ficou todo mundo lá. Eu colei nele, eu falei, eu estou com você. E quando nós paramos, o pessoal colocou a mãe dele no carrinho, a coroa de flores indo. Ele olha para mim e diz, olha lá, pastor, está indo embora meu porto seguro. Mas graças a Deus que um dia antes, eu acabei de ligar para ele antes do culto, ele falou para mim assim, pastor, olha como que Deus é, eu quebrei o pé, minha mãe foi morar lá em casa. Eu nunca tinha tido esse contato com ela de mãe e filho, mas pastor, que coisa boa. Eu passei a beijar o rosto da minha mãe, a abraçar minha mãe. A gente começou a viver, pastor, momentos maravilhosos. Beija hoje. Abraça hoje, esquece as diferenças. Perdoa o problema. Irmão, talvez a pessoa nunca vai deixar de ser o que ela é. Folgada, arrogante, ignorante. Quebra o pau depois. Mas no momento que é para ter carinho, tenha carinho. Tenha amor. E se brigar, pede desculpa, não fica com raiva. Tem homem, por exemplo, que não beija o pai, não abraça. Eu sou homem. Dá beijinho, irmãozinho. Vai ter mídia, arreda mais para frente. Igual meu pai falava com nós quando nós era pequeno. Lembra que a gente brigava?
Meu pai falava, abraça seu irmão. Aí a gente com ódio do outro, abraça agora. E com o chinelão desse tamanho. Numa mão e com o cinto na outra, abraça. Aí a gente vinha, direito. Aí a gente abraçava. Aí ele falava assim, agora dá um beijo no seu irmão. Não, pai, não. Não? Você quer qual das duas? Aí a gente... Arreda um pouquinho mais pra frente. Tá todo mundo vendo ele, né? Então tá bom. Ô, Raíssa, vem filmar mais de perto. Depois você manda pra ele. Isso aí, pode ir. Faz uma declaração, fala que ama a mamãe. Dá paz pros irmãos, faz uma declaração pra mamãe. Boa noite, gente. A paz. Mas não precisa nem de falar, né, mãe? O que eu sinto por você, né? Sabe que eu te amo. Dá um abraço aqui. A mais linda do mundo. O problema é que a pastora Solange emociona demais, só. Hoje de manhã, meu pai me beijou, né? Ela ficou aqui. Faltou eu. É um negócio que eu vou te falar. Vou te falar pra você. Irmãos, tem mais pessoas da minha família aqui. Mas presta atenção. Tá aqui a nossa maior riqueza. Valorizo hoje. Entendeu? Abre o seu coração para você ter um relacionamento de novo. Uma família de novo. Tô muito velha, tá nada. Nenhum homem me quer, pastor. Vai nessa. Vai nessa. A pastora Solange um dia estava atendendo um casal e os brigando, né? O cara brigando com a mulher e eu de longe saí logo de perto, deixei para ela e eles brigando. E o cara falou: se eu terminar com você, ninguém te quer. Ô dó. Amém? Tem alguém nos céus abertos aí, gente? Como é que é o negócio, pastor? Todo pezinho torto tem o seu chinelinho, velho, né? Então ninguém fica sozinho, não. Filosofia, céus abertos. Fala de novo com mais ênfase. Como é que é o negócio? Todo sapatinho torto tem seu pezinho. Eu esqueci bem o ditado. Todo chinelo torto tem seu pé torto. Tipo isso. Não, tem todo. Como é que é? Todo chinelinho velho tem o seu pezinho torto. Então ninguém é sozinho. Ninguém... Tô com ódio da igreja. Não vou mais na igreja. Por quê? Ah, Bel, Bel, chega aí. Isso aqui é forte pra você gravar. Não vou mais na igreja. Por quê? Ah, porque na igreja tem gente assim, assim, assado. Então você não congregaria na igreja de Jesus. Vamos lá. O tesoureiro, ladrão. Judas. Pedro, cortava a orelha dos outros. Ignorante, arrogante. João, quando algo não agradava a ele, ele mandava Deus mandar fogo e matar todo mundo. Tomé, quando Jesus estava orando, ele virava e falava assim, ó, não creio nisso não, hein? Jesus ia levantar uma oferta para pôr um ar-condicionado lá na igreja dele. Tomé virava e falava assim, não vai dar não. E o pastor Jesus, que a gente ama e venera, é o nosso Cristo. Deixa eu te contar. Sabe o que Jesus fez uma vez? Tava ele e os 12, e ele foi fazer um atendimento pastoral com a mulher na beira do poço. Sabe o que ele falou para os discípulos? Pode fazer compra, eu vou ficar sozinho, eu e ela. O pastor Jesus ficou sozinho com uma mulher, e na época era proibido. Aí sabe o que o povo ia falar? Olha lá o pastor que é safado lá, ó, pegador. Você não congregaria na igreja de Jesus então? Tira essa mágoa do seu peito. Purifica seu coração, manda mensagem para aquela pessoa, que talvez hoje você pode ter a última oportunidade de dizer eu te amo, me perdoa.
Viva leve, o perdão te libera. O perdão te liberta. Viva leve. Perdoe logo, vai viver sua vida, para de bobeira. Escute a palavra do seu pastor e a palavra do seu profeta. Jesus disse para Judas assim: Judas, amigo, te perdoo. Por causa dele, ele estava limpando o coração. Fica de pé no seu lugar, dando glória, aleluia.